O ponto de vista. 5. A ideia clara e precisa que se tem da vida futura dá uma fé inabalável no porvir, e essa fé tem consequências imensas sobre a moralização dos homens, na medida em que muda completamente o ponto de vista sob o qual eles encaram a vida terrestre. Para aquele que se coloca, pelo pensamento, na vida espiritual, que é indefinida, a vida corporal não é mais que uma passagem, uma curta etapa em um país ingrato. As vicissitudes e as tribulações da vida não são mais do que incidentes que ele suporta com paciência, porque sabe que são apenas de curta duração e que devem ser seguidos por um estado mais feliz. A morte não tem mais nada de assustador, não é mais a porta do nada, mas a da libertação, que abre ao exilado a entrada em uma morada de felicidade e de paz. Sabendo que se encontra em um lugar temporário e não definitivo, ele encara as preocupações da vida com mais indiferença, e disso resulta para ele uma tranquilidade de espírito que suaviza sua amargura. Pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem concentra todos os seus pensamentos na vida terrestre. Incerto quanto ao futuro, ele tudo entrega ao presente, não vislumbrando bens mais preciosos do que os da terra. É como a criança que não vê nada além de seus brinquedos. Para obtê-los, não há nada que ele não faça. A perda do menor de seus bens é uma dor pungente, um contratempo, uma esperança frustrada, uma ambição não satisfeita, uma injustiça da qual é vítima, o orgulho ou a vaidade. Feridos são outros tantos tormentos que fazem de sua vida uma angústia permanente, impondo a si mesmo, voluntariamente, uma verdadeira tortura de todos os instantes. Tomando como ponto de vista a vida terrestre, no centro da qual ele se coloca, tudo ao seu redor assume proporções enormes. O mal que o atinge, assim como o bem que cabe aos outros, tudo adquire a seus olhos uma grande importância. Do mesmo modo, para aquele que está no interior de uma cidade, tudo parece grande. Os homens que estão no alto da escala, assim como os monumentos, mas que ele se transporte para uma montanha, homens e coisas lhe parecerão bem pequenos. Assim acontece com aquele que considera a vida terrestre do ponto de vista da vida futura. A humanidade, como as estrelas do firmamento, perde-se na imensidão. Ele percebe então que grandes e pequenos se confundem como formigas sobre um monte de terra, que proletários e potentados têm o mesmo tamanho, e ele lamenta esses efêmeros que se dão tantos cuidados para conquistar ali uma posição que os eleva tão pouco e que devem conservar por tão pouco tempo. É assim que a importância atribuída aos bens terrestres está sempre na razão inversa da fé na vida futura. 6. Se todos pensassem dessa maneira, dir-se-á, ninguém mais se ocuparia das coisas da terra, e tudo nela pereceria. Não, o homem busca instintivamente o seu bem-estar e, mesmo com a certeza de estar apenas por pouco tempo em um lugar, ainda assim quer estar ali o melhor ou o menos mal possível. Não há ninguém que, encontrando um espinho sob a mão, não o retire para não se ferir. Ora, a busca do bem-estar leva o homem a melhorar todas as coisas, impelido pelo instinto do progresso e da conservação, que está nas leis da natureza. Ele trabalha, portanto, por necessidade, por gosto e por dever, e nisso cumpre os desígnios da providência que o colocou na terra com esse fim. Apenas aquele que considera o futuro atribui ao presente uma importância relativa e consola-se facilmente de seus fracassos, pensando no destino que o aguarda. Deus não condena, portanto, as satisfações terrestres, mas o abuso dessas satisfações em prejuízo das coisas da alma. É contra esse abuso que estão prevenidos aqueles que aplicam a si mesmos estas palavras de Jesus: meu reino não é deste mundo. Aquele que se identifica com a vida futura é semelhante a um homem rico que perde uma pequena soma sem se perturbar. Aquele que concentra seus pensamentos na vida terrestre é como um homem pobre que perde tudo que possui e se desespera. 7. O Espiritismo amplia o pensamento e lhe abre novos horizontes, em vez dessa visão estreita e mesquinha que o concentra na vida presente, que faz do instante passado na Terra o único e frágil eixo do futuro eterno. Ele mostra que essa vida não é senão um elo no conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador. Ele mostra a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Dá assim uma base e uma razão de ser à fraternidade universal, enquanto a doutrina da criação da alma no momento do nascimento de cada corpo torna todos os seres estranhos uns aos outros. Essa solidariedade das partes de um mesmo todo explica o que é inexplicável quando se considera apenas um único ponto de vista. Foi esse conjunto que, no tempo do Cristo, os homens não poderiam ter compreendido. É por isso que ele reservou esse conhecimento para outros tempos. Nestes itens, Kardec nos mostra que a fé na vida futura não é apenas uma crença consoladora, mas um princípio transformador do modo de viver. A maneira como o homem encara a existência terrestre depende diretamente do ponto de vista a partir do qual ele a observa.
Quando o espírito se reconhece como imortal e se projeta, pelo pensamento, para além da vida corporal, tudo muda de proporção. A existência na Terra deixa de ser um fim em si mesma e passa a ser compreendida como uma etapa breve, uma passagem necessária, mas transitória. As dificuldades, as perdas e as dores não desaparecem, mas perdem o caráter absoluto que antes possuíam. Nesse novo ponto de vista, as tribulações são vistas como episódios passageiros, e não como tragédias definitivas. A morte deixa de ser motivo de terror, porque não representa o aniquilamento, mas a libertação do espírito e o retorno a uma condição mais conforme à sua verdadeira natureza. Daí nasce uma serenidade interior que suaviza as amarguras inevitáveis da vida humana. Kardec faz então o contraste com aquele que duvida da vida futura. Quando o homem concentra toda a sua esperança na vida presente, o futuro se torna incerto e ameaçador, e o presente passa a carregar um peso excessivo. Tudo assume proporções exageradas. Pequenas perdas se tornam grandes sofrimentos, frustrações se transformam em angústias permanentes, e a vida passa a ser vivida sob tensão constante. Esse estado de espírito não é imposto por ninguém, é uma consequência direta do ponto de vista adotado. Ao colocar-se no centro da vida terrestre, o homem faz de si mesmo a medida de todas as coisas. O que o atinge parece imenso. O que atinge os outros também ganha importância desmedida. Kardec ilustra isso com a imagem daquele que está no interior de uma cidade, onde tudo parece grande, mas que, ao subir uma montanha, percebe como homens e construções se tornam pequenos diante da imensidão. Assim acontece quando se observa a vida terrestre à luz da vida futura. A humanidade inteira se relativiza, grandes e pequenos, ricos e pobres, poderosos e humildes aparecem sob a mesma condição de espíritos passageiros. As disputas por posições, honrarias e bens revelam sua fragilidade, pois tudo isso é conquistado por pouco tempo e abandonado rapidamente. No item seguinte, Kardec antecipa uma objeção comum: se todos pensassem assim, a vida material não entraria em decadência? A resposta é clara. O homem é naturalmente levado a buscar o bem-estar, mesmo sabendo que sua permanência na Terra é temporária. Trabalhar, melhorar as condições de vida e aliviar sofrimentos faz parte das leis da natureza e dos desígnios da providência. A diferença está no apego. Aquele que tem consciência do futuro não abandona o presente, mas lhe atribui o seu justo valor. Ele trabalha, progride e desfruta das satisfações legítimas, sem se escravizar a elas. Deus não condena os prazeres terrenos, mas o abuso que compromete o progresso da alma. Kardec conclui essa comparação com uma imagem simples e poderosa. Para quem vive à luz da vida futura, as perdas são como pequenas somas para um homem rico. Para quem vive apenas para a terra, qualquer perda é como a ruína total de um homem pobre. O sofrimento não está na coisa perdida, mas no valor que se lhe atribui. Por fim, no item 7, Kardec mostra o papel do espiritismo nesse processo. Ele amplia o pensamento humano, rompe os limites estreitos da visão materialista e revela a continuidade da vida como um conjunto harmonioso. A existência atual é apenas um elo em uma cadeia vasta e coerente, onde todas as vidas, de um mesmo espírito e de todos os mundos, estão solidariamente ligadas. Essa compreensão dá fundamento real à fraternidade universal. Se todos os espíritos participam de uma mesma obra, não há estranhos absolutos, nem destinos isolados. A solidariedade deixa de ser um ideal abstrato e passa a ser uma consequência lógica da estrutura da vida espiritual. Kardec lembra, por fim, que essa visão global não poderia ter sido compreendida no tempo do Cristo. Era necessário que a humanidade amadurecesse. Por isso, certos conhecimentos foram reservados para outros tempos, tempos em que o espírito humano estivesse preparado para compreender a justiça divina em toda a sua amplitude. Esses itens nos convidam, portanto, a um deslocamento interior profundo, sair do centro estreito da vida material e elevar o olhar para o horizonte mais amplo da vida futura. Não para fugir do mundo, mas para vivê-lo com mais equilíbrio, mais serenidade e mais responsabilidade moral. Não deixe de compartilhar a sua interpretação. Curta este vídeo e se inscreva no canal.